Fala galera, esse é nosso primeiro vídeo sobre dedução de equações na ciência e eu trouxe como primeiro vídeo a dedução do raio de Bohr, a dedução que consiste na distância entre a primeira órbita, aqui, ou seja, a distância entre essa primeira órbita até o núcleo no átomo de hidrogênio. Nessa primeira órbita, no átomo de hidrogênio, temos apenas um elétron e no núcleo temos apenas um próton. Ou seja, eu quero saber a distância entre esse elétron e esse núcleo, certo? É o seguinte, pessoal, no átomo de hidrogênio, temos um núcleo que é positivo e temos o elétron que tem carga negativa. E como vocês sabem, positivo com negativo tem ali uma certa atração. E essa atração ela é regida pela lei de Coulomb, ou seja, você consegue entender como é que se dá essa atração de acordo com a equação de Coulomb, certo? E que equação é essa? A equação da força de Coulomb, ou seja, a força colombiana. Temos aqui a carga Q1, que pode ser a carga do próton, e a carga Q2, que pode ser a carga do elétron, certo? A carga do próton e a carga do elétron são positivas e negativas respectivamente, ok? A gente pode fazer uma certa aproximação. Que aproximação é essa? Que a carga do próton e a carga do elétron têm cargas iguais, certo? A gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode multiplicar a carga 1 com a carga 2. Aí você tem carga ao quadrado. A carga está em módulo, certo? Então não importa se é positivo ou negativo. Aí se você multiplicar carga 1 com carga 2, você pode ter aqui carga ao quadrado, ok? Aí você tem essa primeira relação aqui. Essa é a relação da força colombiana desse primeiro elétron com o próton, certo? Porém, o elétron, quando ele está orbitando o núcleo, ele não está parado, ele está realizando um movimento circular. E se ele tem um movimento circular, ele tem uma força centrípeta atuando sobre esse elétron, certo? Existe uma força centrípeta atuando sobre esse elétron. A força centrípeta é dada pela seguinte relação: força igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada pela seguinte relação também, ó, velocidade ao quadrado dividido por r. Aí você pode igualar essas duas forças, a força colombiana e a força centrípeta, certo? Ó, a gente vai igualar essas duas forças. Daí a gente tem a seguinte relação, ó, a força colombiana é igual à força centrípeta, certo? Aí você substitui essa aceleração centrípeta aqui, ó, aqui, certo? Aí você tem a seguinte relação. Força colombiana é igual a m vezes velocidade ao quadrado dividido por r, certo? Temos a nossa primeira equação que a gente vai trabalhar. Porém, a gente precisa aqui nessa equação simplificar, né? Você pode, ó, cortar esse r com esse r e você tem a equação 2, certo? Mas a gente precisa de uma relação para a velocidade do elétron, certo? A gente precisa de uma relação para a velocidade do elétron. O que que a gente pode fazer? A gente pode deduzir o seguinte: se o elétron está em movimento circular, ele tem um momento angular, certo? Ele tem um momento angular. Qual é a cara da forma do momento angular? O momento angular do elétron é dado pela massa vezes velocidade vezes o raio. Esse é o momento angular clássico, certo? Esse é o momento angular clássico. Porém, quando o Bohr estava estudando um átomo de hidrogênio, ele deduziu o seguinte: ele pensou, né? E se eu falar que o momento angular do elétron não poderia assumir qualquer valor? Ou seja, e se eu quantizar o momento angular do elétron? Foi o que ele fez, ó. Ele arbitrariamente disse que o momento angular do elétron não poderia assumir qualquer valor. Ele era dado pela multiplicação de um número inteiro vezes a constante de Planck, que é h sobre 2π, certo? Ou seja, ele quantizou o momento angular do elétron. Ele disse que o momento angular do elétron não poderia assumir qualquer valor. Então ele fez o seguinte, ele igualou o momento angular clássico e o momento angular quantizado. Então ele obteve essa seguinte relação. Aí com isso ele conseguiu, ó, isolar o V. Ele conseguiu isolar o V. Então temos agora uma relação para a velocidade. Aí você substitui esse resultado aqui de V na equação 2. Aí você tem a equação 3, certo? O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Todos esses termos aqui devem ser elevados ao quadrado. Então, a gente vai levar esses termos aqui ao quadrado. A gente pode simplificar essa equação, ó. M corta com um desses m's aqui.
esse R, né? Corta com um desses R aqui. Aí você pode ter a equação 4 que é uma forma mais simplificada, certo? Daí a gente pode reorganizar essa equação 4 da seguinte forma: você pode multiplicar ambos os lados por R sobre K vezes E ao quadrado, certo? Aí você corta esse K ao quadrado aqui com esse K ao quadrado aqui, aí você tem apenas o R do lado, que é o que a gente quer, né? Que é o raio de Bohr. Aí você tem a seguinte equação: todos esses termos em vermelho aqui são uma constante, certo? São uma constante. Então você pode reescrever essa equação como a equação 6, certo? Esse A, que seria todos esses termos aqui, ó, seria uma constante, e esse N aqui seria um número inteiro, seria um, 2, 3, certo? E não poderia ser menor que um, seria um número inteiro, obviamente maior que um, porque se aqui for zero, vai zerar aqui o raio, aí não pode zerar. Então, o que que a gente pode deduzir de acordo com a equação 6? Que o raio do elétron, esse raio do elétron aqui, ele tem um valor mínimo. O elétron, ele não pode se chocar com o núcleo, porque ele tem uma distância mínima que ele deve estar, certo? Por isso que o elétron não se choca com o núcleo, porque ele tem uma distância mínima permitida para o elétron. A gente vai ver a cara dessa constante a zero aqui, certo? No próximo slide. O valor dessa constante a zero equivale a 0,529 angstrom. Vamos fazer o cálculo para a primeira órbita, n igual a 1, certo? N igual a 1, né? 1 ao quadrado é igual a 1. A distância aqui da primeira órbita equivale a 0,529 angstrom. E n igual a 2, ou seja, qual a órbita é igual a 2? Aí você faz o seguinte, ó, 2 elevado a 2 é 4, né? Aí 4 vezes a constante dá exatamente 2,116 angstrom, certo? E para n igual a 3, n igual a 3, aí você faz o seguinte, ó, no lugar desse n aqui você coloca 3, né? 3 ao quadrado dá 9, aí 9 vezes essa constante, que dá exatamente 4,701 angstrom, certo? Então deduzimos o raio de Bohr. O que eu quero que fique claro aqui, que existe uma distância mínima entre um elétron e o núcleo, certo? Por isso que o elétron ele não pode se chocar com o núcleo, porque Bohr, ele arbitrariamente ele quantizou essa distância mínima, certo?